estamos no final da quaresma. E a Semana Santa é tempo de oração. O cristão tem que estar onde? Só isso. A indiferença com a dor de Jesus, com o sofrimento dele, é o que há de mais cruel que o cristão pode fazer. Não é para viajar. Semana Santa, eu vou morrer falando isso. Assim, quando eu mando vocês à missa todo dia, eu falo, não viajem Semana Santa. Encham as igrejas. Chorem os pecados. Porque o que ele fez por nós, ninguém faria. Aprenda a ser gratos. Vamos pagar. Nem de joelho na eternidade vamos pagar. Nem de joelho. Pensem nessas coisas que eu falo com vocês. Mas o que eu quero comentar com vocês é apenas 2 versículos, né? Que eu quero comentar com vocês. A nossa vida é um dom. Nós ganhamos a vida de presente. É um dom que é para a gente cuidar. Não é para a gente arrastá-lo. É para a gente ter alegria de viver. Não é para a gente dizer que a gente suporta a vida. A gente tem que ter prazer em viver. Tem que ter alegria com a vida. Tem que ter gratidão por ter sido chamado à vida. Poderíamos não ter sido escolhidos, mas fomos escolhidos. Então, como é que a gente pensa na nossa vida? Já pararam para pensar? Eu sempre mando vocês saírem um tiquinho da vida de vocês e pensar. Na minha vida, pensa na sua vida. Você foi chamada, escolhida, sonhada, desejada por um Deus que te convida a uma eternidade. Então, a morte física, ela nos angustia demais. Então, aqui quando a gente vê o Evangelho, que é a morte de Lázaro, quando Jesus fica sabendo que ele está doente, ele é comunicado, fala, Senhor, aquele quem tu amas está doente, ele fala, vai dormir um pouco, né? Porque para Deus a nossa morte é como um sono, porque quem pode nos dar a vida? Somente Ele. Ele fala assim, quando aquele pai vai atrás que a filha está doente, ele fala, não se preocupe, ela está dormindo, porque para o pai é apenas um sono, ele nos desperta. Então, Jesus chega até lá e ele faz uma pergunta para Marta, que essa pergunta é uma coisa que a gente precisa pensar nela. Quando ela fala, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, ele fala para ela, Marta, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Essa é uma das frases mais difíceis da nossa vida. Eu sempre perguntava isso para as mães na hora dos meninos morrerem. Eu falava, o que Jesus falou sobre a morte? Ninguém lembrava. Primeiro que a gente, né, não tem disciplina, não estuda a palavra de Deus, né? Todo dia eu falo isso com vocês. Mas tem algumas coisas que a gente precisa guardar. O centro da nossa fé é a ressurreição de Jesus. Senão a gente estava aqui perdendo tempo. Mas você crê de verdade, que isso aqui que ele falou é real para a sua história. Para a hora que a gente estiver nos preparando para a nossa ida, nós temos que preparar. Está escrito em Amós, capítulo 4, versículo 12, prepara-te, Israel, para o teu encontro com o Senhor teu. A gente dá de morto e finge que essa palavra não existe. E a gente vive a vida, às vezes de uma forma irresponsável, não preocupado com este encontro, mas ele é real e é para todo mundo. Falando sério com vocês. A hora que alguém constatar meu óbito, nem arrumarem meu corpo, eu já estou diante dele. Isso não é brincadeira. É a coisa mais importante da nossa vida, é esse encontro com ele. A morte física, ela nos angustia, é como se fosse um muro, a gente parar diante do muro. Mas Jesus já nos fez entender que tem alguma coisa depois do muro, porque ele venceu a morte. Então, a morte não pode mais nos angustiar. O que São Paulo falou lá na carta aos Tessalonicenses? Lembra? Lembra, gente? Capítulo 4. E ele fala lá no versículo 13, ele fala, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Então nós não podemos viver como pagão, porque nós queremos em Deus. Então a morte nos entristece, porque a gente perde aquilo que a gente ama, mas nós temos que ser sustentados pela esperança. Então quando a gente lembra dessa frase, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês tu nisto? Você pode pensar, de verdade. Eu não tenho que pensar o que o outro acha, o que eu estou pensando. Como é que eu estou vivendo essa palavra de Deus. Se isso é uma verdade para mim, como é que eu tenho que pensar o meu caminho? Já falei isso com vocês mais de uma vez. Ilumina o meu caminho. Então, se eu sei para onde eu vou, se eu sei que eu tenho um encontro marcado,
que eu não sei se ele chega primeiro ou se ele me leva primeiro. Eu tenho que estar pronta para estar diante dele. Essa é a única realidade que nós vamos viver, gente. Nós vamos estar um dia diante dele. Levando o quê? O que nós vamos levar? Porque as joias não vão levar, né, gente? O dinheiro não vai levar. A sopa bacana, que é tanto de bolsa, que é tanto de sapato, vai levar? Nada. O que nós vamos levar? Só o que a gente tiver vivido de amor, gente. Nós temos que repensar. Por isso nós estamos na quaresma, época de conversão, época de rever a vida, época de encher os confessionários, época de começar uma nova caminhada. Ok? Então, isso é uma coisa que eu preciso pensar. Eu só tenho um encontro certo, que é o meu encontro com o Senhor. Isso será real na vida de todos nós. Isso é o que mais me faz pensar todos os dias, cada coisa que a gente faz, porque nós vamos estar diante dele, respondendo por cada ato e por cada palavra que eu disse. Se não confessar os pecados da língua, confessem. Leia a carta de Tiago. Semana passada, eu mandei vocês lerem Tiago. Mandei? Semana passada eu falei, leiam a carta de Tiago. É preciso ler a carta de Tiago. Muito bem. Mas tem duas outras mortes que me preocupam mais do que a morte física. Porque a morte física nós vamos passar por ela mesmo, não tem jeito. Mas a morte, diz Jesus assim, ele fala, vocês ficam muito tristes quando falam sobre a morte. Vocês deviam ter mais alegria, porque afinal de contas, morrer é como abrir uma porta, e vocês vão encontrar com quem? Comigo. Falei, bem, aí esse é o detalhe. Ok? Então, a morte física nós já sabemos, mas tem duas mortes que me preocupam muito, que nos rondam. Sempre em alguns momentos da nossa existência, elas vão nos rondar. Uma morte é o que a gente vai vivendo, e ela vai chegando assim, silenciosa, e é uma morte lenta, que causa tanto prejuízo, que é um desastre, que deprime, te coloca numa cama, te põe para tomar remédio, às vezes você faz bobagem, uma tentativa de desistir da própria vida, que é quando a gente perde o sentido da vida. Quando a gente já não sabe mais por que a gente se levanta, por que a gente vive, por que a gente se consome, a gente não vê sentido na vida, não tem graça na vida, e a gente anda, levanta, trabalha e volta no mesmo ritmo. E as pessoas perguntam, o que você tem? E você fala, nada. Mas o que aconteceu? Nada. Tem desejo de quê? Nada. A tragédia da nossa vida. A gente não tem paixão. A gente não sabe por que se levanta. A gente não tem amor para estar de pé. A gente está aquele bando de gente com sonso. Sabe sonso? Aquele povo sonso. Tanto faz água vir para cá, como para lá. Está morto. Já está no túmulo, não está sabendo. Só falta alguém empurrar para acabar de morrer. Essa é a coisa mais grave que pode acontecer na nossa vida espiritual. É a falta de desejo de Deus. Guarde uma coisa que eu vou falar para vocês. O cristianismo é a religião do desejo. Eu tenho que desejar Deus, eu já não desejo tanto que Ele nos deseja. Eu tenho que querê-lo, eu tenho que buscá-lo, eu tenho que ter sede dEle, eu tenho que ter fome dEle. E a gente não tem nada. O que você quer? Nada. Como é que está a vida? Está bom. Está nada, tem que ter arrastando pela vida. Entra e sai, ninguém nem percebeu. O que Jesus mandou a gente ser? Seja o quê? Sal e luz. Nós estamos mais apagados do que tudo. E não tem um sal que tempera, que dá gosto, que outras pessoas veem que você chegou no trabalho, que você está, porque sua vida tem uma presença. Essa morte eu tenho muito medo dela. Porque as pessoas estão mortas em vida. Isso é muito triste. E isso nós temos que prestar atenção. Porque a gente fica sempre tão preocupado. Tem vida depois da morte? A gente fica preocupado com isso. Para nós que somos cristãos, é claro que tem. Tem certeza. Mas tem uma outra pergunta que a gente não tem coragem de dizer. Existe vida antes de morrer? Essa pergunta é para nós. Existe vida antes de morrer? Então viva de verdade. Viva com alegria e intensidade. A sua vida tem que reproduzir o Deus que te criou. Não é esse bando de lerdo que fala que é cristão, que dá arruma mala para viajar na Semana Santa. Isso é cruel com o Deus que te criou. Isso é um desrespeito a Ele que morreu por você na cruz. Está errado. Está errado. Não tem justificativa para isso. A gente arruma espaço e tempo para tudo, menos para o Senhor, teu Deus que te deu a vida. E a vida que Ele nos convidou é eterna. A vida é tão preciosa para Deus. A nossa vida é tão preciosa que no centro da nossa vida, da nossa história, está um Deus que nos oferece a salvação da nossa vida para ser eterna. Nós não temos dimensão do que significa isso. Não temos dimensão. Por isso, vivemos um cristianismo meia boca, vergonhoso. Vergonhoso. Eu tenho vergonha. Hoje, no meu consultório, eu fiquei muito entristecida. Todas as famílias vão viajar. Falei com Jesus, que pena, Jesus, que bando de pagão.
Mas assume, na hora que acontece alguma coisa, fala, por que Deus fez isso comigo? Deus não castiga. A nossa vida é o resultado das nossas escolhas e das nossas opções. Guardem isso, porque Deus é só amor. Só amor, mas a gente vive como se Ele não existisse. Na hora da morte a gente vai tomar um susto, mas nós não podemos caminhar, porque nós vamos todos caminhar para a morte. Todos, uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos, de uma forma sem compromisso com a vida que nós ganhamos, porque diante dEle estaremos. Então, na verdade, nós temos que lembrar que nós somos todos igual Lázaro. Todos nós somos Lázaros. Estamos todos atados, amarrados no túmulo existencial. Nessa vida, muito mais ou menos. Mas é muito mais ou menos. Nós estamos atados. Voltados, amarrados em preocupações que têm nos tirado o sono. Mas eu trouxe uma coisa escrita para vocês, que São Gregório Magno falou sobre a preocupação, que é lindo. Ele fala, o coração que se torna pesado de tanta preocupação, é igual uma âncora. O que a âncora faz? Te põe parado. Você não sai do lugar. E que impede a alma de se elevar. As preocupações da vida, elas são lícitas. A gente preocupa. Mas se elas são ordenadas, senão elas se tornam um laço, quando ela substitui a esperança. As preocupações não podem tirar de nós a esperança. A nossa esperança tem um nome qualquer? Jesus. Essa é a nossa esperança. Só tem esse nome na nossa vida. O servo vigilante é aquele que conserva o olhar fixo no Senhor, mesmo entre os trabalhos terrenos. Então, se eu estou atado de preocupação, ela tem que ser ordenada. Ela não pode ser desordenada. De que me consome, tira o sono, me faz perder peso, me deixa desorientado, como se eu fosse um pagão e não tivesse um pai. E olha quantas vezes a gente se enrola nas preocupações e não toma atitude, parecendo um pagão. Aí fica parado no túmulo existencial. Mas tem uma outra coisa que nos deixa amarrado. É uma religião cheia de prática estéril. A gente assiste a missa ao domingo, a gente confessa uma vez por ano, a gente até dá uma esmola, uma cesta básica. A religião que não te faz vida. Presta atenção numa coisa. Não basta crer. Se você não for transformado, sua religião está servindo para quê mesmo? Para nada. Nada. Você entra na fila de comunhão e não treme, e não tem noção que está indo receber Jesus vivo. Está coisa errada com você. Jesus fala assim, eu vou ao seu encontro na Eucaristia, cheio de graças para te entregar, mas a frieza com que você me recebe, me inibe de te entregar qualquer coisa. Essa palavra é dele, minha não. A frieza com que a gente recebe ele na Eucaristia, como se fosse uma rotina, como se estivesse na fila de um supermercado para pegar alguma coisa. Nós estamos perdendo a dimensão do sagrado. Não tem nada mais precioso na nossa vida que a Eucaristia. Então a religião que não nos transforma está errada. Eu não posso simplesmente viver uma religião porque eu herdei isso. Então eu tenho que ir à missa domingo, senão a semana fica ruim. Presta atenção. Entendeu nada o que é missa, não entendeu nada o que é Eucaristia, não entendeu nada o que é a vida espiritual. Estamos num túmulo amarrado, atado, igual Lázaro. Está errado. Nós temos que acordar. Se a palavra de Deus não te sacudir, se não tirar você do seu comodismo, do seu desânimo, não trouxer vida para você, tem uma coisa errada quando você lê a palavra. Você não está lendo a palavra de Deus. Que a palavra de Deus tem que te pegar, te sacudir e falar, oi, vamos para a vida. Sai dessa vida morna que você está levando e toma uma atitude diante da palavra, que a palavra de Deus é assim. Ela vai te colocar em posição. Ou você está a favor ou está contra. Não tem outra saída. Não tem mais ou menos com Deus, igual a gente gosta de fazer. Nós estamos amarrados. Jesus fala assim, desata. Desatai-o. Ele fala, desatai-o e deixai-o ir. Jesus tem que nos desatar. Dessa religião muito mais ou menos que a gente vive. Dessa falta de paixão por um Deus que nos fazia viver somente para Ele. Nós vivemos escondido, com medo, e o problema maior é acostumar com a normalidade do túmulo e achar que isso está bom. Não é assim mesmo a vida, só se for sua. Está errado. O cristão tem que incomodar por onde ele passar, senão a vida dele está errada. Se ele está andando com o inimigo de Deus, se estiver tudo muito certo, é uma coisa errada. Andar com Deus não é brincadeira. Se posicionar de verdade na sua fé, não é para qualquer um, é para de verdade. É cristão que não tem medo de enfrentar o que vier. Vamos ser desatados, fala, Senhor, me ressuscita dessa vida mais ou menos que eu estou levando.
Não podemos viver uma vida assim. Temos que ter coragem de nos olhar, de ficar nu diante dele e falar: Senhor, começa de novo a minha história. Me faça viver dessa verdade, me faça me imergir nessa Semana Santa e entender esse projeto de salvação, que é uma coisa extraordinária. Me ajude a adentrar nesse mistério de amor. Há um teólogo que fala que morrer é simplesmente descansar no mistério da misericórdia de Deus. Será que a gente consegue compreender isso? É descansar no mistério da misericórdia de Deus. Nós precisamos de acordar que tem coisas maravilhosas nos esperando, e a nossa vida está atada. A gente não tem coragem de se posicionar, a gente nem vai, nem fica. Está lá igual Lázaro, preso, às vezes com mau cheiro. Precisamos de Deus, precisamos da luz dele, para nos colocar de novo vida. Falar: meu filho, vamos viver enquanto a vida está aqui. Sabe por que isso me põe apavorada? Porque nós perdemos o medo do pecado. Aliás, a gente banalizou o pecado. A gente não acredita que está ofendendo ao Senhor nosso Deus. A gente não tem noção do que aquela agonia dele no Getsêmani, que ele suou sangue, foi por causa dos nossos pecados. Foi a batalha mais cruel que ele viveu. E a gente banaliza. A gente banaliza tanto que se eu perguntar aqui agora quais são os 10 pecados, os 10 mandamentos, é melhor eu não perguntar. Se eu perguntar os 7 pecados capitais, se eu perguntar quais são os filhos dos pecados capitais, somos cristãos, gente? Acorda. Acorda. É preciso se levantar dessa mesmice que nós estamos vivendo. Entra ano, sai ano, e a Páscoa do mesmo jeito. Foi engraçado, não senti nada na Páscoa. É claro, não se preparou, não quebrou o coração, não viveu de verdade, não tem noção daquilo que ele fez. A morte espiritual, ela é grave. Jesus fala assim para um místico, eu já não sei mais, que eu leio meio muito, às vezes eu esqueço um pouco, misturo os místicos que ele fala. E ele fala assim: se você encontra alguém que está passando fome, claro que você vai dar comida. Mas ele fala: mas se você não tiver esse alimento para dar, outro terá, porque isso come aqui e mata a fome. Mas há uma fome maior, que é a fome da ausência dele, em alguém que não o conhece. Porque ele diz: porque essa fome será eterna. Se você não me anunciar, se você não me levar ao outro, a morte dele será eterna. O pecado pode nos levar a uma morte eterna. Acordem. Quando eu falo isso para vocês, eu falo isso para mim. Que eu tenho que estar sempre de joelho confessando. Mas você tem que acordar para isso. E se ver no pecado, achar que a gente não tem pecado, nós estamos errados. Vejam a vida de vocês sob os olhos dele, peça a ele. Fala: Jesus, estou igual Lázaro, né? Igual Lázaro. Amarrado no túmulo, e o cheiro não está bom. Então agora eu quero falar para vocês, porque Jesus, quando a gente fala que ele, no versículo 43, fala que Jesus gritou em alta voz. E às vezes ele precisa gritar para quebrar a nossa surdez. O tanto que a gente está desatento no mundo, gastando tempo com aquilo que não nos leva a lugar nenhum. Nós estamos dispersos. Estou falando alguma mentira? Não. O povo está disperso. O povo não escuta porque não presta atenção. Então eu preciso prestar atenção. Então agora, só por agora, só enquanto eu falo essa frase, feche seus olhos. Porque agora eu preciso deixar ressoar o grito de Jesus, aquele grito que ele deu para Lázaro, tem que ressoar lá na profundeza da nossa existência. E você tem que escutar ele dizer agora para você: vem para fora. Deixai-vos desatar, caminhai. Olha essa frase. Não fostes criados para paralisia mortal, mas para serdes itinerantes em busca do novo. Deixai-vos conduzir pelo Pai, pelo nosso Pai, que com a sua graça, Ele quer fazer com que a gente possa passar da vida medíocre para uma vida plena. Esse é o convite, essa é a proposta de Deus para nós, de nos tirar dessa mediocridade que a gente está vivendo, para viver uma vida plena nele. Como é que eu vou fazer isso? Não tire os olhos de Jesus. Jesus tem que ser o centro da nossa vida, da nossa história. Não tire os olhos dele. Ele é o único para quem nós temos que olhar, para que dê direção à nossa vida, porque só ele pode nos dar a vida com V maiúsculo. A gente se preocupa com a subsistência, a gente não pensa na vida, porque ela é eterna. É algo absolutamente extraordinário. Acordem. Há uma proposta de um Deus que fala: desatai-o,
Deixa Deus hoje nos desatar. Deixa Deus hoje tirar aquilo que nos prende, aquilo que impede que você viva uma vida de verdade, uma vida de alguém que é ressuscitado pela palavra de Deus, pela Eucaristia, pela presença de um Deus. Viva a Eucaristia de um jeito diferente, de verdade, aquele encontro que é capaz de te transformar. Jesus quer gerar em você vida. Ele não quer você se arrastando. Ele não quer você preso num túmulo. Ele não quer você com a vida acomodada. Acorda. O convite de Lázaro é para nós. Nos deixa, Senhor, sair desse túmulo existencial e me dê de verdade essa vida que vale a pena ser vivida. Então hoje o convite é esse. Quando a gente pega mais firme assim, é para que a gente possa acordar. A palavra de Deus tem que nos sacudir. A palavra de Deus tem que gerar vida em nós. A palavra de Deus tem que fazer com que eu queira de verdade viver uma vida plena, uma vida de cristão de verdade, comprometido com Ele, para viver uma vida que seja santa. Deus nos convidou. Quando nós nascemos, quando nós somos batizados, nós nos tornamos, porque Ele é Filho de Deus, Ele nos fez filho. E porque Ele é santo, Ele nos deu a santidade. Eu não posso te dar a minha profissão, nem para o meu filho, mas Deus pode nos dar aquilo que Ele é. A questão é que nós ignoramos isso e vivemos nem como somos filhos de Deus, muito menos como sendo chamados a viver a santidade. Se a santidade nos é oferecida todos os dias, se a gente nega, nós temos que negá-la todos os dias. Esse convite é um convite real, é para sermos cristãos, para abalar o mundo, católicos para pôr fogo no mundo. Por causa de quê? Por causa da vida que está em nós, por causa do Espírito que habita em nós. Nós temos que pôr fogo nesse mundo, mas é um fogo de amor. Essa é a grande diferença. É o fogo que incendeia, é o fogo de amor, que amor é algo que vai contaminando. Essa é uma proposta que eu posso acordar todos os dias e decidir vivê-la. Eu quero viver esse dia no amor e com a graça de Deus não pecar. Mas quem pode nos dar essa vida nova, nos tirar dos nossos túmulos, fazer de nós pessoas novas, é somente um, é Jesus. Que Nossa Senhora nos ajude, nos dê força, nos dê coragem, interceda por nós, que somente ela sabe as graças que nós precisamos, para que de verdade a gente possa assumir o nosso batismo e viver com coerência a nossa vida de cristão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.